Resultado vem da execução. Esse é um conceito que você tem que aprender daqui pelo resto da sua vida. No futuro você vai entender que não é boas ideias que dão resultado, e sim execuções bem feitas que funcionam. Eu já cansei de ver excelentes ideias que não chegaram a lugar nenhum e ideias muito ruins que viraram negócios multimilionários. Basicamente, o que você precisa entender é que fazer é o que dá resultado. Então, eu hoje lido com donos de supermercado e muitos são extremamente criativos. Mas como eu vejo, eles não vão lá e fazem de verdade. Todo mundo aqui sabe que tem que estar na rede social, mas você tá? Todo mundo sabe que você tem que fazer anúncios no Facebook, Google e TikTok. Você está fazendo hoje? Todo mundo sabe que você tem que acompanhar ali a lista dos notáveis, sendo competitivo em relação à concorrência. Você está fazendo isso hoje? Basicamente, você tem que fazer um monte de coisas que você até sabe que tem que fazer, mas de verdade não vai lá e não executa. Ou, algumas vezes até vai fazer, mas como não está com a direção certa do lado da pessoa certa, você não sabe os detalhes e acaba fazendo do jeito errado. Todos vocês sabem que tem que ter prevenção de perdas na sua loja, mas quantos de vocês têm de verdade uma área de prevenção rodando de maneira eficiente dentro da sua loja? Então é um pouco sobre isso, sobre entender, sobre executar do jeito certo. Fazer e quando fazer do jeito certo. Quando a gente fala de operação, por exemplo, lembra, resultado vem da execução. Quando a gente fala de operação, a gente fala sobre aplicar o que a gente chama de método polar. O que é o método polar? Precificação sendo feita de forma eficiente. Operação militar, ou seja, operação com processo rodando, como se fosse ali no quartel. Limpeza da loja, que toda loja tem que necessariamente estar limpa, a gente vende comida, o supermercado é sobre isso. Atendimento extraordinário. Então, o atendimento é um diferencial, até porque a maior parte do varejo do Brasil atende mal o cliente, então ter um bom atendimento faz muita diferença. E ruptura da curva A zero. Ruptura da curva A de 70% zero. Tá vendo? A gente falou sobre 5 aspectos que é o método polar, que é uma forma de você executar, por exemplo, a sua operação de forma mais eficiente. Quando eu falo hoje de uma indústria, a gente está falando de uma operação que leva muitas vezes um projeto, leva de 3 a 6 meses para o negócio começar a andar. Em supermercado, a gente vai fazer as coisas de uma semana para outra. Então, o nosso time de fazer as coisas é muito mais curto. Então, a gente tem que ser muito mais rápido em fazer tudo. E eu costumo dizer que depois é nunca. Então, tudo que você vai deixando para depois, muitas vezes você delarga de tal maneira que você acaba não executando mais aquele negócio. Então, você precisa fazer isso sempre, o tempo inteiro, de forma eficiente, sempre fazendo na hora. Por exemplo, eu vou nas lojas e aí eu vejo o hortifruti errado. Aí falo pro cara, se você corrigir isso aqui, tá com fruta podre, o que eu faço? Eu vou tirando as frutas podres da banca. E, se possível, eu já vou arrumando. Porque depois é nunca. Se eu deixar para depois, para ver, para pedir para alguém resolver, aquilo não acontece. Então, você tem que entender que para você ter uma boa execução, e execução é o tema desse vídeo, você precisa fazer isso de maneira ágil, veloz e na hora. Porque depois é nunca. Por exemplo, se você quiser que um funcionário monte uma ponta de gôndola no seu supermercado, aí você fala pro cara assim, preciso que você monte essa ponta aqui desse jeito, vira as costas e vai embora. Isso funciona? Funciona muito pouco. O que você deveria fazer? Preciso que você monte, que horas são? São 1h da tarde, então. Eu preciso que você termine essa ponta até 1h30 e me entregue essa ponta e meia. Quando estiver pronto, você me chama para eu dar uma olhada e ver se está tudo ok. O que eu acabei de fazer? Em vez de eu fazer uma solicitação para o cara, eu dei uma meta para ele com prazo, que a partir do momento que eu dou uma tarefa com prazo, isso passa a ser uma meta. E se você traçar metas, inclusive micrometas como essa, você vai ver que a sua execução vai ser extremamente mais eficiente. E quando a gente fala de operação eficiente, de executar da maneira certa, eu estou falando, por exemplo, de uma reinauguração. Vamos dizer que você vai reinaugurar a sua loja. A reinauguração, no primeiro dia de inauguração, você tem que bater 10% da venda do mês naquilo ali. Durante os 4 dias de reinauguração, que na minha metodologia eu ensino que sejam 4, você vai faturar entre 30% a 40% do seu faturamento atual naqueles 4 dias, fazendo com que naquele mês você alavanque sensivelmente a venda e ainda traga um monte de gente que não entra na sua loja, ou entrava e parou de vir, ou gente nova para poder conhecer. Isso faz com que a sua loja naturalmente aumente o faturamento, porque outras pessoas tiveram a oportunidade de poder conhecer a sua operação, conhecer a sua loja. Então, quando você começa a entender sobre estratégia, sobre operação, mas principalmente isso tudo linkado à execução do dia a dia, você faz com que o resultado venha. Por isso que eu repito a frase que resultado vem da execução.
Eu vou fazer um evento presencial chamado Bootstrap. Basicamente significa se levantar pelas próprias botas, ou seja, flutuar, fazer algo impossível. Bootstrap é um conceito de você fazer a coisa certa sempre, gerar resultado de curtíssimo prazo, caixa o tempo inteiro, fazer o lucro de amanhã ser lucro hoje, antecipar isso. E eu batizei o meu evento com esse nome, exatamente porque ele tem o objetivo de trazer tudo que a gente aprendeu em 2024, trazer para você agora em 2025 poder aplicar. Ou seja, tudo que a gente aprendeu, desenvolveu, viu que funciona, a gente vai ensinar de forma prática como você vai aplicar na sua loja agora. Então você vai pegar estratégias consolidadas, validadas, para poder aplicar no seu supermercado. E lá não é um evento sobre qualquer coisa, especificamente somente para donos de supermercados. Se você quiser participar do evento, ele vai acontecer no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, né? E vai acontecer no dia 24, 25 e 26 de janeiro de 2025. Você pode clicar em algum lugar aqui na descrição do vídeo para você poder se inscrever.